Voz na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Querido professor Dionísio da Silva, que alegria conversar com o senhor aqui nesta quinta-feira, no Sem Papas na Língua, ainda mais porque ontem o meu Fluminense venceu o Juventude por 4-0, nosso artilheiro Cano do Campeonato Brasileiro meteu mais um, e o seu Inter empatou com o Bragantino. Nós passamos o Colorado de Dionísio da Silva, pelo menos neste momento, na tabela, professor Dionísio. Bom dia. Bom dia, Rodolfo, querido. Que bom que você está de volta. Você é um homem super ocupado. Quero mandar também. Eu ocupo muito ele, professor. A Agatha ocupa minha agenda, estoura o programa e impede muitas vezes que eu faça a parte mais gostosa desse programa, é conversar com você. É culpa da Agatha, sempre, professor. Desculpa, sempre. Professor. Então, vou me inscrever para ser ocupado pela Agatha também, porque é uma doce companhia. Olha, Rodolfo, ontem eu assisti o jogo do Inter e do Bragantino e lá pelas tantas no segundo tempo eu desisti. É impressionante como os jogadores têm uma irregularidade, às vezes que rompe, né? Perderam vários gols, vários, e foi um 0-0. Mas parabéns ao seu Fluminense. Para mim, o Diniz devia ser o técnico da seleção brasileira e não o Tite. Eu acho que nós vamos pagar caro por essa escolha do Tite, mas é futebol, né? Vamos aguardar aí para a nossa seleção. E também o pessoal tem falado desse negócio do Diniz, etc. Eu acho que tem muita água ainda nessa ponte para passar. O próprio Diniz mesmo em evolução no trabalho. Mas tem um lobby aí, tem um lobby de alguns, inclusive meio Neymar, etc., a favor do Diniz, assim, pelo estilo de jogo dele. Professor, na nossa pauta maravilhosa aqui, kit. Lembra que tinha uma época, criaram um negócio de kit primeiros socorros, que todo mundo tinha que ter dentro do carro, tinha que comprar e ter dentro do carro? Agora eu lembrei disso. Kit. De onde que vem essa palavra kit, professor? Agora kitnet vem também desse mesmo kit aí? Olha, Rodolfo, não, kitnet não, mas kit vem do holandês, passou para o inglês sem nenhuma alteração de som, mas de pronúncia sim, porque em algumas línguas ele é escrito K-I-T-T-E. E no inglês e no português continua igual, é kit. Eu fiz essa pauta porque eu estava na Avenida das Américas, indo almoçar no dia do meu aniversário, 24 de setembro. Muito obrigado pelos parabéns que vocês não me deram. Parabéns, professor. Antes tarde do que nunca. Olha, o Mário está aí também. O Mário está de aniversário por esses dias, hein? Hoje, sim, professor. Hoje. Ah, mas olha só, meus parabéns, Mário. Obrigado. Bom, daí, Rodolfo, um carro, de repente, do nada, assim, um carro bate na traseira, eu desço, encosto o carro ao lado, desço, tem uma menina, fiquei com muito pena dela, uma menina muito bonita, que estava numa moto e estava, eu acho, que não quero fazer mau juízo dela, mas eu sou um bom leitor de romance policial e olho os indícios, né? E ali no chão estava o celular dela, ela já estava com o celular na mão, lendo alguma mensagem, deve ter se distraído. E nisso chegam umas meninas, a mulher está presente aqui, com a Agatha, está presente entre os ouvintes, o mundo é das mulheres, as mulheres andam empoderadas, não é? E desce uma bombeira com este kit dos primeiros socorros. Eu falei, vou fazer a palavra kit, lá vou propor a Band News, kit. Então, kit, Rodolfo, foi no começo um recipiente para guardar conhaque, bebida alcoólica, e os marinheiros de vez em quando darem um golinho aí no meio da tempestade, ou antes da tempestade, ou para se aliviar do susto da tempestade, não é? Mas era para guardar bebida. Depois passou a guardar também outras coisas. Então ele passou a designar também a mochila do soldado, a mochila que o soldado leva com kit que ele vai precisa, das coisas que ele vai precisar durante a marcha, em várias línguas. Agora, e daí, Rodolfo... Sim. Não, diga, e aí? Não, e aí eu acho, não tenho comprovação disso, que no Brasil esse kit, ele predomina mais na designação de kit de primeiros socorros, não é? Que são aquelas coisas que você precisa imediatamente. Mas também tem o kit de ferramenta, em vez de caixa de ferramentas, ele é aplicado
em muitos contextos. Agora, você botou aqui também kit e desquite. Lembro que lá atrás, né, professor, inclusive quando isso ainda era um tabu monumental na sociedade brasileira, era aquela coisa assim de a mulher desquitada, era quase que excluída assim da sociedade, né, as pessoas se afastavam, vários inclusive romances, livros, histórias contam isso. De onde que vem essa palavra kit desquite? Olha, eu me lembro, Rodolfo, e você, como sempre, muito sagaz, atento à língua que nos cerca, não é? Eu me lembro que era olhada com preconceito a mulher desquitada, mas também o homem. Ele era uma ameaça à virtude das moças, porque afinal ele já tinha casado e se dizia, fracassou o casamento. Às vezes o casamento fracassado é aquele que nunca termina, não é? Estão lá mal se suportando. Mas se usava essa expressão. O quitar, neste caso, e o kit, de onde vem, kit vem de quitar, veio do latim quitare, Rodolfo, e esta é uma palavra muitíssimo curiosa, como muitas das que nós trazemos para cá, porque é da mesma raiz etimológica de quieto, de tranquilo, de requiem. E esse desquite, eu falei com o professor Fábio Simas, que, aliás, é um professor que está nos ouvindo com seus alunos lá em Niterói, e com um linguista referencial, que é o Aldo Bisoc, foi meu colega de colunas na revista Língua Portuguesa durante muitos anos. Por que a gente diz desquite, se quite já é se afastar, né? Quitar uma dívida, se afasta daquela dívida, acabou-se. Quitar uma obrigação, nós vamos ficar quites, eu vou ficar quite, e nós vamos ficar quites com a Justiça Eleitoral domingo ao votarmos. Mas por que desquitar, que é separação, tem que ter esse des? Se quitar já é fazer uma separação, um corte, está cumprida a obrigação, né? Pelo mesmo motivo que a gente, para reforçar, em vez de dizer infeliz, diz desinfeliz. É só para reforço, esse desquitar. Está se afastando mesmo, não vai voltar. Sensacional. Eu não vou desquitar nunca da Band. Professor, então por isso que tem o Estamos Quites, que é... Agora a gente quitou tudo, acabou a dívida. É verdade, Agatha. Um erro que eu sempre noto nos falantes, não é erro porque está na fala, mas escrevessem errariam, eu estou quites. Isso não se pode dizer, eu estou quite. Agora, nós estamos quites. É verdade, quando a gente cumpre a obrigação, está quite. Eu queria acrescentar aos divorciados como eu, mas eu só me casei 2 vezes, é o seguinte, que o divórcio, já que a gente está falando de desquite, tem outra etimologia. O divórcio vem de uma raiz chamada vert, que é volta. Então, daí sim é negação. Divórcio, não volta, sai, não volta. Por que acontece isso? A língua tem uma ampla subjacência, né? Tem raízes profundas, porque no casamento tradicional era o marido que saía de casa, a mulher ficava em casa, e agora saem os dois, por norma. Então, o que era o divórcio? Era o marido não voltar. Divórcio, ele não volta. Agora, professor, você colocou aqui algo que também me remeteu ao meu flu. Você botou aqui a expressão casal 20. Essa expressão casal 20 passou a ser muito utilizada, as pessoas dizem, caramba, e tal. E esse é o casal 20, né? No meu Fluminense foi a dupla Washington e Assis lá na frente, né? Mas essa coisa do casal 20 virou aquela coisa na demonstração, sei lá, da perfeição. Casalzão, Do uma casalzão. dupla entrosada. Não, de uma dupla, Às vezes é uma dupla, não necessariamente é um casal, né? Mas é uma dupla que funciona, né? Uma dupla perfeita, maravilhosa, sensacional. De onde que veio essa expressão casal 20, que aliás é realmente maravilhosa? Essa expressão foi inventada por brasileiros, pelos tradutores de uma série americana que era Heart to Heart, que era um título que não dava para traduzir, porque é Heart, em inglês, que é pronunciado parecido com heart, que é coração, mas heart é viado, então você não ia lançar com todo o preconceito abundante nos anos 80,
você não ia lançar um seriado de TV viado para viado, não é, né? Então, este 20 não se refere também à idade do casal, mas sim à excelência de cada um da dupla. Você falou com muita pertinência do Washington e do Assis, falou que, e eu lembro também outro, que é nota 10, não é porque tinham 20 anos e daí, porque somados davam 40. Esta soma, casal 20, é a soma da nota 10 de um e da nota 10 do outro, então ambos são excelentes. Houve casal 20 também de jornalistas, como o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro, né? Houve... de vez em quando a gente... E esse programa começou com um casal 120, o Boixá e eu formávamos 60 anos cada um, 120, né? Mas aí é o concurso, aí você já subiu demais o patamar, entendeu? Aí você já foi para uma dupla dinâmica maravilhosa, que ainda, na verdade, tem essa sintonia. Ele lá de cima, com certeza, ainda te acompanha, te ouve e fica feliz com as suas maravilhosas, deliciosas participações aqui na Band News FM. Querido professor Dionísio, eu sempre digo que a dona Mercedes adora seus comentários, suas participações, suas histórias, ensinamentos. Valeu, querido professor, até semana que vem. Um grande abraço para você. Rodolfo, deixe-me antes de sair mandar um grande abraço ao Fábio Simas e aos seus alunos que nos ouvem lá em Niterói. Dar um beijo para a dona Mercedes, né? E lembrar, Rodolfo, não quero me alongar muito, porque a Ágata está de olho em mim com a coleira, assim, puxando. Que isso, eu quero lembrar o seguinte, que eu nasci no dia de Nossa Senhora das Mercês, que é o étimo do nome da dona Mercedes. E Mercedes, que é também nome de um carro muito chique, em que o fabricante homenageou a filha, né, Mercedes, depois deu Mercedes-Benz. Mercedes quer dizer aquilo que você recebe, às vezes sem merecer, como no meu caso, essa aprendizagem contigo, com a equipe da Band News, com o Boechat, porque eu não sou do rádio, eu sou da Universidade da Literatura, mas é aquilo que a gente ganha, graça, e nem sempre aliás, a graça nunca vem por merecimento, vem pela generosidade de quem dá, não é? Imagina se você fosse do rádio, hein? Com tanta fluidez, né? E retórica, imagina se você fosse do rádio, professor. Você é maravilhoso. Você é um comunicador nato. Quando qualquer veículo cai bem. Um abraço, meu amigo. Até semana que vem. Um abraço, querido Rodolfo. Um beijo para nossa adolescente Ágata. Ágata, eu nunca esqueço de dizer que você é adolescente. E um abraço ao Mário, que está de aniversário. Mário, esses anos... A língua é maravilhosa, tá vendo? Um abraço pro Mário, que tá de aniversário. Mário, que está de aniversário, olha só, Mário, os anos que nós temos são os que nós não temos mais, mas temos todos os outros. Eu cheguei aos 74. Um grande abraço. Tchau, tchau.